A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos refletir à luz da palavra o que o contentamento tem a ver com a nossa ansiedade. Eu queria começar contando uma história, um conto, lembrando como Jesus fazia, contando parábolas. Era uma vez um pescador, por falar em pescador, quem viu meu vídeo do Pescador e o Rei vai ver o pescador lá lançando uma rede de forma muito bonita, mostrando a mensagem de Pedro, que queria agradar a Deus. Mas a história que eu vou contar para vocês desse pescador, era uma vez o pescador, é a história do peixinho dourado. Esse pescador foi pescar uma certa vez, sentiu a rede muito pesada e pescou um peixinho dourado. E o peixinho começou a falar com ele, ele se assustou. Por favor, não me mate, me jogue de volta no mar. É um conto, tá, gente? Se vocês me jogar no mar, eu vou realizar um desejo seu. E aí acabou que o pescador, assustado, jogou o peixinho de volta no mar e voltou para casa. Quando ele volta para casa, ele conta a história para sua mulher e a mulher fala assim para ele: marido, por que você não pediu para o peixinho dar pão para a gente? A gente está aqui nessa simplicidade da casa, a gente tem pouco pão para comer, manda ele te dar pão. E aí o pescador voltou, era um dia tranquilo, de águas tranquilas, e pescou. Antes de pescar ele ficou gritando assim: peixinho do mar, vire a cabeça para mim, minha mulher quer assim. E aí o peixinho apareceu: o que a sua mulher quer? Ah, ela quer muito pão. E aí ele voltou para casa, o pescador chegou em casa e viu que a mulher estava com muito pão em casa, porque o peixinho tinha atendido lá o pedido dele. E aí a mulher falou assim: marido, eu acho que a gente pediu muito pouco. Eu quero que você peça uma casinha pra gente melhor, que essa casinha aqui tá muito simples, tá muito velhinha. Volta lá e pede pro peixinho uma casa. E aí o marido voltou, o mar já não estava tão calmo, estava mais agitado, o barquinho balançando. Peixinho, levante a cabeça pra mim, minha mulher quer assim, peixinho dourado. E aí o peixinho dourado falou: o que a sua mulher quer? Ah, ela quer uma casa melhor. Aí o peixinho falou: ah, então você vai receber seu desejo. Quando o marido chega em casa, o pescador vê que a mulher já está numa casinha melhor, mais bonitinha. E aí a mulher fica toda feliz com a casinha. Algum tempinho depois ela fala: marido, essa casa está muito pequena pra gente, eu quero um palácio. Pede para o peixinho dourado dar um palácio para a gente. E aí ele volta, o mar já está mais agitado, com ondas maiores, né, com uma certa tempestade se formando. Peixinho dourado, levante a cabeça para mim, minha mulher quer assim. Aí o peixinho dourado fala: qual é? O que a sua mulher quer? Ela quer um palácio. Ah, então o seu desejo será atendido. E aí ele chega em casa, encontra a mulher no palácio, com vários empregados. Enfim, a gente fica imaginando qual vai ser o fim dessa história. Aí ela pede para ser rainha, ele pede para ser rei com ela, e aí o peixinho dourado faz aquilo que eles pedem. Não, não. A essa altura do campeonato o peixinho fala assim: não vai adiantar tudo que eu der para ela, nada vai ser suficiente, ela sempre vai querer mais e mais e mais. E aí quando ele volta para casa, nesse dia já era um dia com bastante tempestade, quando ele volta para casa, ele tem aquela mesma vida de sempre, né? Como se tudo não passasse de um sonho. Esse conto é um conto interessante, tem até uma retórica legal da história lá, da conversa do peixinho com o pescador, mas ele me faz refletir sobre vários textos da palavra de Deus. Alguns falam, né, sobre os nossos olhos não se cansarem de ver. Várias porções de provérbios vão se referir ao nosso desejo de querer ter as coisas, da vaidade da vida, que a sanguessuga tem 2 filhas, dá, e ela sempre quer mais, que os nossos olhos não se cansam de ver e nós não nos cansamos de ter, é sempre o ter. E eu queria trazer para vocês essa noite um texto, nessa noite ou tarde, dependendo do horário que você esteja vendo, um texto que está em Lucas, que foi o próprio Jesus que disse. O Jesus agora vai contar uma parábola, que é a parábola... Jesus vai falar sobre a história de um homem reprovando a avareza. Ele fala o seguinte: um homem estava preocupado com a herança, e a gente está falando sobre a questão financeira, por isso no início eu falei o contentamento. O que isso tem a ver com a ansiedade? E o que isso tem a ver com a questão financeira, de querer ter mais e mais? Eu vou trazer para vocês a revelação no texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 12, verso 13 diz assim:
Um homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança, preocupado com a herança, preocupado com as coisas materiais. Mas Jesus respondeu: homem, quem me constitui juiz e partidor entre vós? Porque Jesus estava preocupado com as coisas eternas e as coisas do reino, e as pessoas vinham querer que ele resolvesse as coisas terrenas. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens em que ele possui. E proferiu uma parábola dizendo, agora sim a parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância, prosperou, e arrazoava consigo mesmo e pensava dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os frutos? Os meus celeiros estão pequenos. Então eu farei isso: eu destruirei os celeiros pequenos e vou construir celeiros maiores e maiores, e aí eu recolherei tudo e terei mais e mais de todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: ó alma, tens em depósito muitos bens, você tem muita fartura, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, olha isso aqui, irmãos: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Interessante que esse texto termina no versículo 20 e depois a gente vem na porção do 22 em diante, a ansiosa solicitude pela vida. Deus quer prosperar, Deus quer que você tenha bens materiais, mas muitas vezes os nossos olhos, com esse desejo de ter mais, de ter mais, de ter mais, ficamos focados nas coisas materiais e não nos lembramos das coisas espirituais, das coisas eternas. Ficamos ansiosos com o dia da manhã, como esse homem. E ele pergunta, Jesus pergunta: o que você tem guardado, para quem será? Se esta noite o Senhor vier te levar para o céu, o que você tem preparado? São tesouros na terra, são tesouros no céu. Você tem utilizado os dons e ministérios, você tem utilizado o recurso financeiro que Deus tem te dado para exercer o ministério de misericórdia e de doação e de amor e de provisão? O Senhor está perguntando: está utilizando em coisas eternas ou está preocupado em guardar, em guardar, em guardar? Está afligindo a sua alma, desejando as coisas que as outras pessoas têm e nunca estando satisfeito com o que o Senhor tem providenciado? Olha que forte. O mesmo capítulo 12, verso 22, a seguir dirigiu Jesus agora a seus discípulos dizendo, e naquela hora ele estava falando com a multidão, mas nesse momento Jesus vai falar com os discípulos, ou seja, ele está falando agora com aqueles que estavam próximos a eles, com aqueles homens que ele estava discipulando, que seriam aqueles que iriam enviar adiante o seu ministério. Então ele vai consolidar aquela mensagem que ele acabou de falar para a multidão. Aos discípulos ele vai falar os tesouros, o significado da passagem. Dirigiu-se e disse o seguinte: eu vos advirto, ou seja, eu te dou essa advertência, prestem atenção. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem em vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Ou seja, tudo isso é importante, mas observai, a gente conhece esse texto: os corvos que não semeiam nem ceifam, não têm despensas nos seus celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, você vale muito mais do que as aves. É Jesus que está dizendo isso para os seus discípulos, aqueles que o Senhor tem chamado, tem levantado para uma boa obra na terra. Deus os sustenta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do curso da sua vida? De que adianta ficar ansioso, preocupado com o que você vai fazer amanhã, com o que você tem que juntar, com o que você tem que fazer aqui e ali? Isso vai deixando sua alma angustiada. Ao contrário, você vai conseguir acrescentar um côvado. Ele fala em medidas. Uma semana no curso da sua vida? Não, você não vai conseguir fazer isso, porque é o Senhor quem te sustenta. A gente não tem controle do tempo. Ao contrário, quando nós temos uma vida com qualidade, nós vivemos melhor, amém? Existe aquela lei da semeadura que quando a gente dá com alegria, a gente sente muito mais alegria do que se a gente estivesse dando por obrigação, né? Qual de vós ansioso que estás? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque vocês estão ansiosos por outras coisas, irmãos. Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançado no fogo, palavra do Senhor.
Quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, Jesus sempre falava isso para os discípulos, tenham fé, aumentem a fé de vocês, não andeis, pois, a indagar o que haverá de comer ou beber, e nem vos entregueis à inquietação, porque é uma tendência natural a nós nos preocupar, tentar ter o controle, nos preocupar e nos entregar a inquietações que vão angustiar a sua alma e vão causar o quê? Ansiedade, que é um dos maiores problemas que nós temos. Aqui está a cura, entregar ao Senhor e ter fé. Porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas. Os gentios são as pessoas que não têm o Senhor Deus, que não têm a confiança no Deus de provisão, no Deus que dá o pão nosso de cada dia, que nos dá o sustento, que nos dá o trabalho, que nos dá a direção. Claro que você tem que planejar, mas de que adianta ficar ansioso e buscando essas coisas como se fossem as coisas mais importantes no mundo, onde o Senhor tem revelado tesouros escondidos do reino de Deus para que você leve a mensagem dele. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida esta noite. Porque buscai antes de tudo o seu reino. E aqui no versículo de Lucas 12, a gente também encontra esse mesmo texto em Mateus capítulo 7. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa comer e se vestir. Ele tem preparado o melhor dessa terra para nós, os filhos. Mas a gente não precisa ficar... não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vocês têm o reino de Deus, nós temos o reino de Deus. Nas regiões celestiais, a eternidade com Cristo. Amém? E ele fala aqui sobre a questão de dar esmolas, de ajudar uns aos outros, de não se preocupar com ficar acumulando coisas na terra. E aqui é um chamado específico para os discípulos que estavam ali sendo comissionados para a obra de Deus. Por isso que quem é comissionado para a obra de Deus não fica apegado às coisas da terra, ao contrário, utiliza os recursos que o Senhor dá para abençoarem as vidas. Porque onde está o seu tesouro, ali também está o vosso coração. E o que isso tem a ver com contentamento é estarmos contentes e alegres com o que o Senhor nos dá, com o que o Senhor faz por nós. Eu lembro de apóstolo Paulo, para concluir, que ele falava que na bonança, na dificuldade, no meio de um naufrágio, comendo ali com reis, tudo ele podia, tudo posso naquele que me fortalece. Em que sentido? Não é porque ele era um homem super poderoso, não, mas porque ele estava contente em qualquer situação, porque era o Senhor que estava passando com ele por aquelas situações. Então faça uma reflexão nessa noite, nessa tarde. Você está ansioso com o quê? Com as coisas que vão acontecer, com as coisas materiais, com as coisas para resolver? Você está ansioso com essas coisas? Ou você tem buscado a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar? O que é o reino de Deus? A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas são vidas restauradas. A gente não tem noção da dimensão do tempo de Deus, mas é a eternidade. Ele é o alfa e o ômega, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então ficamos preocupados com as coisas temporais, enquanto o Senhor quer que você olhe para as coisas espirituais e as coisas eternas. Olhe para a salvação da sua família, olhe para a sua consagração, olhe para a sua vida de santidade. Busque ao Senhor, Ele não vai deixar faltar nada. E fique em vigilância, porque o inimigo está ao redor, querendo nos atrapalhar. Mas nós estaremos não abatidos, prostrados o tempo todo. Não. Nós estaremos erguidos de pé, levantando a espada, que é a palavra de Deus, em vigilância, em oração e em intercessão, colocando sempre diante de Deus as suas necessidades, porque Ele sabe o que você precisa, mesmo antes que você possa pedir, porque Ele conhece as intenções do seu coração. E os desejos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Então que a gente possa estar sintonizado com o Espírito Santo, que não sejamos como este homem aqui preocupado, achando que vai se regalar, envolvido com tantas coisas desta terra, né, querendo ficar ansioso com as coisas da terra, não, e nem como aquela mulher da história que eu contei, que sempre queria mais e mais e mais, porque do ponto de vista terreno, nunca ficamos satisfeitos, porque o que satisfaz a nossa alma de fato é o Espírito Santo, é a presença do Senhor, são as riquezas, os tesouros escondidos, os tesouros eternos e os galardões que Deus tem. E se você tem ministério de abençoar, se Deus tem te abençoado e prosperado, abençoe o reino de Deus, faça a obra do Senhor, ajude os necessitados enquanto estivermos aqui nessa terra, para que você seja a resposta de oração para muitos aí que estão clamando. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Amém, Senhor. Gratidão devemos ter, o simples fato de agradecer.
Revela um coração que entende